Olá, me chamo Wagner Vasconcelos, sou artista, artesão e designer da cidade de Triunfo e hoje eu vou apresentar para vocês uma das minhas pesquisas que se transformou num empreendedorismo criativo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre biojoias, sobre esse meu processo criativo e como eu consegui desenvolver essas peças a partir desse ponto de pesquisa, que é o bagaço da cana. Então o nome do projeto é Cidade de Engenho, que conta um pouquinho dessa trajetória e desse lugar de memória. E é sobre isso que a gente vai ver a partir de agora. Essa ação é contemplada pelo Prêmio de Triunfo de Cultura com recursos da Lei Aldir Blanc. Então, eu tenho uma marca de acessórios chamada Entrelaço e outra marca de bolsas que se chama Aqué. E a partir desse projeto já de acessório de moda, eu fui convidado para participar de um projeto de Jean, que se chamava Matéria-Prima. E a partir disso, a proposta era trabalhar com a cana de açúcar. E aí eu fui começando a fazer pesquisas relacionadas a isso. E eu não encontrei nenhum acessório de moda que era voltado ao bagaço da cana. Encontrei artesanatos que eram baseados nesse resíduo. E a partir disso eu comecei a pesquisar para ministrar uma oficina que se baseasse nisso também, que eu trouxesse também para a minha realidade. E daí eu encontrei misturando técnicas a chegar a esse produto final. E aí foi daí de onde tudo surgiu, dessa proposta, dessa biojoia relacionada à matéria-prima que seria o bagaço da cana. E a partir desses processos dessa oficina me fez pensar de como eu poderia criar algo autoral e atrelado a essas minhas marcas, né? Tanto da Entrelaço, que era de acessório como um todo, ou a Cueques, que era de bolsas, né? E a partir daí eu comecei a pensar um pouco mais nesse lugar de memória e trazer um pouco dessa regionalidade que tem a minha cidade, né? E a partir do momento que eu fui fazendo esse campo de ligações e de pesquisa, eu observei que a cidade não só é rica em vários outros objetos, mas como também é uma vivência de engenho, porque existem muitos engenhos na cidade e também antigamente era uma cultura que era muito vivida também pelas pessoas da região, né? E aí essa memória me trouxe esse afeto, me trouxe essas ligações que deu essa ideia do desfile. Então toda essa pauta dos acessórios foram voltadas nessa pesquisa. E aqui eu trouxe um pouco de imagem para vocês darem uma olhada. Subsistir e preservar a sua intensidade traz um pouquinho dessa história que eu venho contando para vocês, de ser esse lugar de memória e de afeto. Aqui foi o resultado do desfile, o final, quando eu trouxe algumas roupas ligadas à moda, né? E aí os acessórios, que é o principal pauta dessa oficina. As referências, como eu já falei para você, dessa cidade de engenho, de como a gente produz isso na minha região. E aí uma das coisas muito importantes a ser falada é sobre o engenho São Pedro, que é um produtor de cachaça, de licores, de várias outras referências na cidade, que está ganhando aí o mundo e ganhando premiações. E também foi uma fonte de pesquisa nesse meu pensar nesse produto final. Esse lugar de memória também me traz essa questão do alfinim, né? Quem foi criança que nunca sentiu o cheiro do engenho e que nunca provou desse alfinim também. Então, é uma das pesquisas que traz esse lugar de memória. A própria cana também, né? E o bagaço, né? O que é que se faz com esses resíduos que sobram desse processo, né? Aparentemente na minha cidade não é utilizado. Então, era uma forma também de repensar nesse ciclo da cana-de-açúcar. Aqui referências do engenho, São Pedro, que eu falei para vocês. Referências estéticas, né? Que aí seria o trançado e aí tá entrelaçado mais a parte do desfile. E aqui biojoias, né? Então o que é biojoias? Biojoias é nada mais do que utilizar elementos naturais para a gente produzir uma peça de acessório. Então eu trago essa proposta também vinculada a essa moda sustentável atrelada ao acessório. E subsistir, o significado dessa palavra subsistir que eu coloquei como referência do meu projeto, é preservar a sua intensidade. Então nada mais é do que trazer esse meu lado de memória, de intensidade que a cidade já teve e ainda tem, e trazer isso como uma forma de mercado criativo.
Então a coleção Subsistir traz à tona Triunfo, vista de um novo viés, uma cidade em engenho, tendo o intuito de refletir diante dos nossos acessórios sobre o poder que a nossa cultura local já teve e ainda tem. Os acessórios vêm com a matéria-prima do bagaço da cana-de-açúcar e a madeira, sobrepondo um contraste natural e orgânico às peças. Então, vou falar um pouquinho sobre os materiais utilizados para fazer esse processo do bagaço da cana, que foi a matéria-prima que foi utilizada para a base da criação dos acessórios. Então, a gente começa falando um pouquinho sobre o bagaço. A gente recolhe assim, com a casca e tal. A gente usa também alguns tipos de cola, né? Cola branca, cola de acessório também, que a gente vai utilizar um pouquinho mais lá na frente. Vinagre, a gente vai usar um pouquinho de verniz também. Barrilha, que a gente vai utilizar também num processo químico. E farinha de trigo. E aí, a partir disso, a gente vai criar um pouquinho desses processos do bagaço da cana. Vamos falar agora um pouquinho desse processo, de como tratar a matéria-prima, que no caso aqui é o bagaço da cana, né? A princípio, a gente consegue adquirir esse produto no engenho desse jeito aqui, né? Com as cascas e tal. Mas esse processo a gente vai utilizar realmente só o bagaço. A gente vai dispensar a casca. Então, observem como é muito fácil de tirar. A gente vai tirar, separar tudo que for o bagaço da cana. Então, a partir desse processo, a gente já tem essa triagem, né? De dispensar a casca e utilizar só o bagaço. A partir daqui, a gente vai utilizar esse bagaço em outro recipiente. A gente vai adicionar água. Então, depois de adicionar a água, a gente vai adicionar a barrilha. Essa barrilha você vai encontrar ela em casas de piscina. Ela, nesse processo químico aqui, ela vai servir para diminuir o pH da cana de açúcar e também diminuir um pouquinho tirar um pouquinho do açúcar. Esse processo vai durar 24 horas até a gente conseguir fazer o próximo. Take 5 finalizado. Depois desse processo de 24 horas, com a barrilha, esse processo químico, a gente vai tirar a água, separar o bagaço. Vai adicionar mais água para ter certeza que toda a barrilha desse processo químico foi retirado. Depois desse processo, a gente vai utilizar para triturar ele no liquidificador, para a gente poder ter uma fibra. Depois desse processo de bater, a gente vai utilizar o fogo. Então a gente vai adicionar tudo que a gente bateu em uma vasilha. E a partir daqui, com o fogo ligado mesmo, a gente vai utilizar vinagre até ele levantar a fervura. A gente vai deixar uns 10 minutos até esse processo acontecer, tá? Depois de levantar a fervura, a gente vai fazer outro processo, que é para peneirar. Por que eu faço esse processo? Porque vai facilitar nesse processo de criar uma massa para a gente poder facilitar nosso processo. Então, a partir daqui, eu vou separar a fibra, que é essa parte de fio, e eu vou ter duas estruturas, né? O fio e vai criar meio que uma farinha também embaixo. Então, para mim é mais interessante criar essas duas estruturas para poder criar também duas texturas no meu acessório. Então aqui eu já deixei um pouquinho ela esfriar para poder fazer esse outro processo. Depois de separar a fibra
vai ficar assim, ó. A fibra que eu falei pra vocês. E aqui na água ela vai continuar tipo uma farinha. Eu não costumo usar esse daqui, porque pra mim esse daqui a textura fica melhor no acessório. Então a partir desse processo a gente volta pra panela, que a partir daqui a gente vai criar uma massa, utilizando farinha de trigo, cola, e aí nesse processo, se vocês quiserem acrescentar cor, essa é a hora. E aí a gente vai brincar estilo massinha de modelar, tá? Até a gente criar uma massinha. E aqui a gente vai vendo o ponto. Se quiser mais ligado, a gente bota mais cola. E esse processo é bem interessante por conta disso, né? A gente começa a pensar nesse lugar de memória também, né? De infância, de massinha e tal. Aqui eu vou acrescentar um pouquinho mais. E aí, para dar continuidade, depois da massa pronta, a gente vai espalhar ela na bandeja ou em alguma superfície plana. Eu costumo, às vezes, se não for numa bandeja de plástico, eu costumo colocar plástico filme, para poder eu ter mais facilidade de retirar quando ele secar, tá? Então eu vou espalhar pela superfície, sempre tentando deixar nenhum buraco, para ele poder criar essa camada. Então esse é o processo. A partir daqui a gente espera um pouquinho, acho que dura mais ou menos um dia, também mais de 24 horas para poder secar. E aí, como eu falei para vocês, nesse último processo que a gente fez, que é o de adicionar cola, a gente pode adicionar pigmentações de cores, né? Pode adicionar cor. E aí a gente tem outras possibilidades, que é nesse caso aqui. Aqui já tem algumas plataformas prontas, né? Com cor. E esse é o resultado final depois que ele seca. Aqui eu já invernizei, que foi aquele processo que eu falei para vocês lá na frente do material. Tanto eu posso utilizar o verniz nesse processo aqui depois da placa, como no produto final também. Eu sempre uso nesse processo e no final, que é para ter uma certeza que tá tudo ok no acessório, tá? Então a partir desse processo que a gente fez aqui, vai secar para fazer as placas, caso você queira fazer recortes, como foi o meu caso, ou criar objetos, né? Que também são os monumentos, né? Que também eu fiz aplicações, ó. Então, ao invés de você criar a plataforma, né, da base, você pode já criar o molde das suas peças e esperar secar também. São dois processos que vai dar para você criar mais opções para os seus acessórios. Então, a partir desse processo que eu falei para vocês, né, de criar outros elementos como forma de pesquisa também, é uma opção. Ou então fazer recorte na própria placa, que aqui tem alguns acessórios já montados para vocês terem uma noção. Ou esse aqui foi desse processo aqui que eu falei para vocês, de criar já o objeto e fazer a aplicação dele. Então, observem que eu adicionei outros processos também, até a finalização também, que é o que eu vou passar para vocês daqui a pouco. E também como eu fiz recortes nas placas, fazendo aplicações. Então observem isso aqui também, eu que só adicionei o brinco e fiz o recorte. Outro também que é com bagaço e outra aplicação com a madeira. E tem esse outro também que é da coleção. Então esses processos são baseados nessa minha pesquisa, de misturar esses elementos orgânicos e trazer para a biojoia essa ideia de não ser algo não só conceitual, mas ser uma estética também regional, trazendo esse lado rústico nas peças também.
Então, vou mostrar um pouquinho para vocês desse processo de montagem, de como é que eu produzo essas peças e como eu finalizo elas, tá certo? Então, como eu mostrei para vocês, aqui tem alguns elementos que eu criei a partir daquele processo e eu vou utilizar um deles para poder fazer essa montagem. Eu vou utilizar esse daqui, tá? Então, eu vou dispensar esses outros para ficar mais fácil para vocês visualizarem. E a partir daqui eu vou começar a criar, tá? Tô utilizando um perfurador, mas aí você pode utilizar o que tem em casa, ou prego, ou alguma superfície furante, perfurante no caso. Então aqui eu criei 2 furos, vou cortar algumas aparas. Aí daqui eu vou fazer uma forma de costurar. Como é que eu vou fazer isso? Aqui tanto eu posso utilizar o cordão diretamente, que também é natural, ou eu posso utilizar linha encerada e agulha. Isso é opcional, tá? Nesse eu vou utilizar ela natural. Então eu estarei adicionando aqui também madeira, que faz parte da estética que eu criei para o desfile. Então já solto aqui. E a partir daqui eu vou criar uma estrutura para que eu consiga fazer a parte do pescoço. Então vou utilizar a Tech Bond para facilitar. Então, meio que eu vou criar uma casa para poder fazer a aplicação e a extensão. E aqui eu já vou dando um acabamento. Eu vou cortar o excesso. E esse mesmo processo eu vou fazer do outro lado. Então depois de fazer os dois lados, neste caso aqui eu vou fazer uma aplicação também embaixo. Então utilizando a mesma cola. Então vou centralizar aqui direitinho.
Na minha franja também eu estou utilizando elementos naturais como algodão e torçal, tá? E aí depois da aplicação, eu vou fazer só a extensão. Então eu vou utilizar torçal de algodão também, tá? Essa medida, ela vai se basear a partir das suas medidas mesmo, caso você esteja fazendo pra você, tá? Então vamos lá. Então eu peguei aqui a torçal, eu vou só girar. E vou acrescentando só um pouquinho de cola. E aí no final, eu vou colocar mais um pouquinho. Eu vou finalizar também com uma bolinha de madeira. E aí, caso você não queira utilizar a bolinha de madeira, você pode dar um nó. Fica mais uma ideia rústica também, tá? Então de um lado você faz assim, do outro o começo é igual. Só que nessa divisão eu vou deixar um lado maior do que o outro. Fica mais ou menos assim. Vocês vão entender um pouquinho lá no final. E aqui vou repetir esse processo. Tá, porque eu deixei isso daqui? Porque daqui eu vou criar uma casa. Uma casinha para poder a outra parte poder entrar. E eu vou finalizar aqui, ó. Finalizei, vou criar a casa. E com o restante que sobrou, eu vou dar meu acabamento. Para cobrir tudo aquilo que eu não quero que veja. E vou tendo auxílio da cola. E aqui, com a ajuda da tesoura, eu vou embutir a pontinha. Então eu vou abrir espaço. Vou adicionar a cola. Com a ponta da tesoura, eu vou embutindo. Então daí eu tenho o meu acabamento finalizado. Vamos ver o resultado final. Então essa foi a finalização do acessório que eu ensinei a vocês, o passo a passo. Então eu adicionei a franja, adicionei o torçal, como falei pra vocês, e finalizei. Essa é a peça pronta. Então, como eu falei pra vocês, esses são alguns detalhes, né, que a gente pode acrescentar na nossa peça. Esse, por exemplo, eu adicionei apenas a costura para fazer a emenda de um para o outro. Esse, por exemplo, foi só o recorte e adicionei o brinco. Esse outro também eu utilizei o elemento,
Fiz a aplicação da mesma forma que eu falei pra vocês, ó. Tá? Esse outro também. Isso aqui já é uma aplicação, né? Também dá pra vocês criarem. E é isto. Então, gente, esse foi o meu projeto, Cidade Engenho, que ela trata um pouquinho dessas minhas memórias, como eu falei pra vocês, e esse pouquinho desse meu processo criativo também. Espero que tenha servido de inspiração para você que está assistindo e espero que vocês pensem um pouquinho mais também nesse processo criativo. O que é que tem na sua cultura que você pode utilizar para poder agregar valor ou poder criar um produto diferenciado. Então essa foi a minha proposta de hoje. Só tenho a agradecer à Secretaria de Cultura de Triunfo e pela essa ação, né, que é contemplada o Prêmio Triunfo de Cultura com os recursos da Lei Aldir Blanc. Então, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado.